começa agora mais uma temporada do programa Diálogos na TV Unesp. Estamos de cara nova, aqui no estúdio estamos eu e os equipamentos de comunicação à distância. Os nossos convidados agora participam remotamente, é a tendência, que chegou com a pandemia do coronavírus, e aí nós resgatamos o Diálogos para continuar debates acadêmicos, agora com a participação de pesquisadores, professores das cidades estaduais paulistas, Unesp, Unicamp e USP. O nosso objetivo sempre é debater assuntos que tenham relação com a sociedade e o papel da universidade. Para este programa de estreia, o nosso tema é o investimento na ciência aqui no país. Para debater comigo essa questão e outras que têm as suas implicações relacionadas, estão aqui a professora Vanderlan Bolsani, do Instituto de Química da Unesp. Ela é presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e representante diária na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Também comigo, o professor Glauco Arbix, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e de 2011 a 2015 ele foi presidente da FINEP, a financiadora de estudos e projetos do governo federal. Participa também o professor Sérgio Salles, do Instituto de Geociências do Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp, e ele atuou como superintendente de planejamento operacional da FINEP no período de 2001 a 2003. Professores, muito obrigada pela participação de vocês aqui na retomada do Diálogos. Um prazer estar aqui com vocês, inclusive na presença de dois ilustres colegas, para tratar de um tema tão relevante para um país, para a sua soberania e tudo que nós sabemos que é tratar de conhecimento, de pesquisa, tanto de pesquisa acadêmica como tecnológica, que são a base para você produzir riqueza e melhoria social. É um tema muito importante, então vamos em frente. Muito obrigado também. Queria agradecer, Maíra, o convite para participar dessa conversa aqui com dois ilustres colegas, a professora Vanderlan e o professor Glauco, que eu conheço já de algum tempo, e que certamente a gente vai fazer um debate aqui, uma conversa muito interessante sobre um tema que, como o Vanderlan disse, é essencial para o futuro desse país. Muito obrigado pelo convite. Obrigado também, queria agradecer a Maíra pelo convite, a TV Unesp, a USP e a Unicamp. É um prazer imenso estar aqui com a Vanderlan, com o Sérgio. São colegas que há muito tempo batalham não só pela qualidade da educação, mas pela qualidade do investimento, em especial do investimento público, e a gente se conhece há muito tempo e sabe exatamente o potencial de cada um deles para contribuir para essa discussão. Muito obrigado. Professores, o nosso recebê-los aqui para esse debate. Para começar, então, eu gostaria que a gente falasse um pouco como que a gente pode, se é possível, e como que poderíamos qualificar a ciência no país no que se refere à pesquisa e seu impacto social. Professor Glauco, você começa? Olha, Maíra, a pesquisa brasileira ela tem um padrão extremamente alto, entende? Ela não tem padrão baixo. Nós temos uma elite intelectual bastante qualificada que se formou nas melhores escolas e universidades e centros de pesquisa do mundo. Nós temos capacidade de fazer pesquisa avançada, temos mostrado resultados. A pandemia deixa isso bem claro. Vários pesquisadores entraram, mesmo sem as melhores condições materiais, mas entraram de corpo e alma, decodificaram o genoma do vírus rapidamente, muito antes do que vários países avançados. Aqui e em outros laboratórios, o vírus foi sintetizado, que permitiu rapidamente que os testes fossem disseminados pelo Brasil afora. Teve gente na área de humanas que entrou fazendo projeções, trabalhando em conjunto com o pessoal, toda a área epidemiológica, virológica, entende? Então, nós tivemos uma integração muito grande. Uma pandemia você só consegue trabalhar e atuar se você tiver uma atividade de interlocução interdisciplinar, entende? E a universidade respondeu muito bem, teve a altura, mostrou resultados muito fortes e ela é fundamental. A tristeza
é que nós temos um governo que despreza, segrega a universidade, ao contrário, na contramão do mundo, né? Um governo que corta verbas, que deixa o CNPq à míngua, nós estamos sem informações, a CAPES com seus orçamentos reduzidos, as universidades federais à míngua, entende? Então, essa é uma situação muito triste que a gente tem que superar. Eu não espero nada desse governo. Falo bem claro para vocês, para começar o debate, entende? Acho que não tem a menor chance de uma mudança de rumo com esse governo. Nós vamos ter que fazer um trabalho de resistência até uma mudança mais significativa no panorama político do país. A situação é ruim do ponto de vista material, de quebra e de interrupção dos grandes projetos que nós estamos levando. Grandes e pequenos, né? Professora Vanderlan, nessa linha, como que a gente pode, então, compreender essa dimensão da relação política com esse financiamento e esse investimento para continuar qualificando a pesquisa, como o professor Glauco falou, que vem desses pesquisadores bem formados, instituições consolidadas no nosso país? O assunto é urgente, é importante, como eu te falei, saí agora de uma reunião da FAPESP, onde que é o Estado de São Paulo, quando fala-se aí politicamente de Estado de respeito, etc., mas a FAPESP é uma instituição primorosa que investe na sua ciência e na sua tecnologia, e o fato mais claro, não só para nós convertidos, mas principalmente para toda a sociedade, é verificar o avanço, né, econômico, social do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo hoje é o coração econômico, não só do Brasil, mas da América Latina. E isso tem um suporte de ciência e de tecnologia que é inerente às nações desenvolvidas. E acrescento mais, o Brasil, como Glauco falou tão bem, somos um país que, ao longo desses 70, eu diria 70, 72 anos, que foi o pós-guerra. O pós-guerra, este país era subdesenvolvido, agrícola, atrasado, e talvez eles falem muito melhor, porque eu sou da área de exatas, mas eu gosto de ler. E o que aconteceu? Aconteceu um fato histórico no governo Getúlio Vargas, que veio apoiando o fascismo e depois veio com outra cara e fez as leis trabalhistas que até hoje, ou bem ou mal, circulam aí melhorando. Mas naquele momento, aquele lastro agrícola dos fazendeiros de dinheiro da região de São Paulo, Minas, eles começaram a perceber que muito mais do que esse agrícola, o Estado precisaria ser desenvolvido com empresas. E foi aí que surgiu algumas empresas de base metalúrgica. Então, isso é um dado histórico extremamente importante, mas muito mais do que isso. Gente, nós temos uma ciência, o Instituto Butantan e o Instituto Farmanguinhos. É um privilégio deste país na produção de vacinas ao longo de toda a sua história. O Brasil hoje é um dos maiores, é o segundo maior exportador de soja, um grande exportador de soja. Não é por acaso. O trabalho de fixação de nitrogênios por leguminosas, feito por vários, mas por uma mulher chamada Joana Doberheim, que se ela fosse americana ou em algum país europeu, ela tinha recebido o prêmio Nobel, porque ela fez um trabalho fascinante e que hoje este Brasil se orgulha. Logicamente, o orgulho não é tão grande, porque você exporta toneladas de soja para trazer alguns chips de computadores. E aí onde pesa a história do país de exportar commodities, onde tecnologia é importante. Mas nós temos coisas lindas, sabe? Doença de Chagas. Carlos Chagas mapeou todo o ciclo da doença. Isso é uma coisa fascinante. Então, nós temos, eu passaria aqui horas falando de coisas maravilhosas, baseadas em ciências, que fizeram
o avanço do nosso país, que éramos a 7ª economia, hoje nós somos a 12ª, mais ou menos, talvez o Luiz e o Glauco sabem melhor do que eu, mas caímos. Mas quando nós olhamos o mundo em desenvolvimento com todos esses transtornos que já foram falados aqui, que é um país, que é um governo que não tem a sensibilidade de ver que é o seu conhecimento, a sua ciência, a sua tecnologia e inovação que traz riqueza até para que ele se projete, então nós estamos ameaçados, porque você leva muitos anos para construir, mas você leva pouco tempo para destruir o que foi feito. Professor Sérgio, pensando, né, então nesse trabalho, né, que tem se pensar o fazer ciência, né, é importante que a gente tenha investimento nas pessoas, nesses pesquisadores, nesses cientistas, nos equipamentos, os recursos de implantação, como são os laboratórios que estão presentes nas universidades ou em agências, como a professora Vanderlan exemplificou, em institutos. Como que a gente pode nomear ou conhecer quem são esses agentes financiadores, né, da ciência, da tecnologia, da inovação aqui no nosso país, e qual seria a fonte, então, geradora desses recursos para fomentar essa ciência de qualidade? Normalmente, no Brasil e em praticamente todos os lugares do mundo, Maíra, quem financia desenvolvimento científico, tecnológico mesmo, é o Estado, né? O Estado são os governos que, por meio do orçamento governamental e de N diferentes agências ligadas a praticamente todas as áreas, você tem área de saúde, agricultura, indústria, comércio e, claro, a própria área de ciência e tecnologia com as suas agências colocam recursos. Recentemente, nos Estados Unidos, com a mudança de governo, uma nova política para investimento em ciência e tecnologia acaba de ser aprovada num projeto de lei, que agora já virou lei, bipartidário, ou seja, bicameral, veio do Senado e da Câmara, né? Que é um reforço de investimento em ciência, porque eles vislumbram que sem isso os Estados Unidos vão perder competitividade, né? Se chama a lei americana mais recente de competitividade e inovação, colocando bilhões, centenas de bilhões de dólares para os próximos 5 anos, além daquilo que os Estados Unidos já investia. O mundo inteiro sabe disso, o mundo inteiro investe em ciência e tecnologia. Aí você vai olhar o que tem acontecido, o Brasil também. O Brasil ele é exemplar perante aos países em desenvolvimento, nesse sentido. Ele deve ter, acho que entre os países em desenvolvimento, entre os BRICS, exceção da China agora, mas o maior sistema de pós-graduação. Certamente na América Latina é o maior sistema de pós-graduação. É o maior sistema de agências de fomento. Aí você perguntou, né, como é que a gente identifica? São essas agências governamentais os principais motores do investimento em pesquisa. Em São Paulo, como a professora Vanderlan estava comentando, a FAPESP, né, que é uma agência exemplar, como ela disse, eu também trabalhei na FAPESP por 10 anos, na área de avaliação de programa, justamente avaliando os impactos do investimento da FAPESP. E são muitos impactos. Impactos, claro, na ciência, produzindo conhecimento de qualidade que é reconhecido no mundo inteiro. Impacto social, na geração de empregos, na solução de problemas da sociedade. E impactos econômicos. Hoje não tem uma área, Maíra, em que, quando você vai medir o retorno para a sociedade de cada real investido, fica algo entre R$2 e R$15 de retorno para cada real investido em ciência. Então, veja que há um claro e um reconhecido retorno para a sociedade do investimento que se faz em ciência e tecnologia no mundo. E, normalmente, o Estado é o principal responsável, com raríssimas exceções no mundo. Fora de São Paulo, o CNPq, que é a agência, talvez, que já foi a agência que tocava, que planejava e fazia a política científica e tecnológica do Brasil, a CAPES também com seu papel na pós-graduação, a FINEP financiando tecnologia e inovação, que lá começou o financiamento dos programas de pós-graduação na década de 70. Então, o Brasil tem um aparato sensacional
e investe, claro que com momentos que oscilam, né? Investimentos que são crescentes e que são decrescentes, e hoje, infelizmente, nós estamos numa situação de queda dos investimentos, né? Quando a gente olha os orçamentos dos ministérios, Maíra, nesse ano, por exemplo, a alocação de recursos, o ministério que mais perdeu recursos foi o de Ciência, Tecnologia e Inovação. E logo em seguida, junto com ele, não por acaso, Educação e Saúde. Então, veja que isso revela um pouco as prioridades, né, de governo. Nós estamos lutando muito, a comunidade científica, tecnológica, as empresas que investem, que sabem da importância do conhecimento para a sua competitividade, também estão lutando muito para reverter esse quadro, para retornar. Nós formamos 24 mil mestres por ano, doutores por ano, mais de 50 mil mestres por ano no país. É uma qualificação excepcional de mão de obra que nenhum outro país do mesmo porte do Brasil tem, da mesma significância econômica, né, do mesmo posicionamento econômico. Então, não há dúvida de que sem isso nós não vamos a lugar nenhum. Com isso já está difícil, né? Quando você tira recursos, reduz investimento, como vem acontecendo nos últimos anos, nos últimos 5, 6 anos, particularmente nos últimos 2 anos, aí que as questões de competitividade do país, de saúde da população, de educação, começam a ficar muito mais dramáticas, né? Então, é preciso reverter esse quadro e é por meio do Estado. O Estado tem que começar a reverter isso. É claro que ele não faz isso sozinho, tem que fazer com o restante da sociedade ao lado, com as empresas, com as organizações não governamentais, enfim, com a mobilização da sociedade em prol do investimento em ciência, porque os retornos garantidamente são grandes para toda a sociedade. Eu estou totalmente de acordo. Enquanto o Sérgio falar, fiquei olhando as minhas anotações que eu fiz para a gente conversar, mas só para quem está nos assistindo ter uma ideia da dimensão do que está sendo feito hoje nos Estados Unidos, não é um problema de comparação, é uma economia muito maior do que a nossa, muito mais poderosa, mas dá um pouco a ideia dos problemas que eles querem enfrentar e dos problemas que nós vamos ter que enfrentar e que nós temos muita dificuldade. Mas, para vocês terem uma ideia, aquilo que seria, não é bem a mesma coisa, mas a National Science Foundation, que é a Fundação Nacional de Ciência, um pouco parecida com o nosso CNPq, teve um aumento de orçamento em mais de 20%. Né? Eles têm um sistema diferente do nosso, eles investem em ciência via os seus ministérios, via institutos, né? Mas, para vocês terem uma ideia, eles têm o Sistema Nacional de Saúde americano, o NIH, recebeu uma verba desse ano, com esse projeto que o Sérgio levantou, de 51 bilhões de dólares. 22, quase 100% a mais do que no ano passado. O Ministério da Energia, né, o Departamento de Energia, lá é o Ministério, que recebeu dos 46 bilhões que tinha, recebeu mais 25% só para tratar das mudanças do clima, que, diga-se de passagem, afeta o mundo inteiro, o planeta todo, mas tem impactos gigantescos num país como o nosso, né? Alterando a geografia das nossas culturas. Entende? Então, isso aí, só para vocês terem uma ideia da dimensão. Você fala assim, bom, mas eles podem fazer isso, claro. Agora, veja, soma o resto. O projeto aprovado pelo Biden de investimento em educação, ele soma 1,8 trilhão de reais. Só para dar uma ideia para as pessoas que estão nos ouvindo, isso é praticamente o PIB brasileiro. Praticamente o PIB inteiro brasileiro, só na educação, em todos os níveis. Né? Na área de teleeducação, nas universidades, porque tem muita mitologia sobre a Universidade Americana. Claro, se pegar as 10 primeiras, você vai ter um número grande de universidades que são universidades privadas, mas elas não são universidades voltadas para o lucro. E uma grande parte da atividade de pesquisa que elas desenvolvem é bancada pelo governo federal, e depois ela tem os governos estaduais que colocam recursos.
Eu fiz pesquisa sobre isso dentro do MIT. O MIT, que é uma das principais universidades do mundo, ele vive assim. Mais de 40% é no governo federal, depois tem uma parte toda no estado de Massachusetts, entende? Então, todas as universidades, quando se fala em pesquisa básica, aquilo que faz a ciência avançar, tem o dedo do Estado. O Sérgio tem toda a razão, entende? Mas veja, 1,8 bilhão de reais só na educação. E foi aprovado, antes de ontem, o plano de investimento em infraestrutura no americano, que era de 3,5 trilhões de reais. Claro, são números que para nós a gente nem sabe, eu não consigo imaginar quantas salas precisariam para empilhar esse dinheiro. Dólares, não. Como? Dólares. Em dólares, desculpe, eu falei reais, falei errado. De dólares, isso que significa que é muito dinheiro, é praticamente o dobro do PIB brasileiro em infraestrutura que envolve toda a parte digital. Né? Se a gente for fazer um plano de digitalização da economia, nós vivemos um novo ciclo tecnológico no mundo que tem sua base no digital. Né? Daí que deriva impressão em 3D, inteligência artificial, Big Data, todas essas novas tecnologias que estão crescendo e se espalhando e que interfere na dinâmica de toda a economia, de toda a sociedade, ela precisa de infraestrutura, né? Sabe? Nas escolas, nas fábricas, você fala indústria 4.0, sem banda larga, sem uma internet, sem 5G, certo? Você não tem a mínima condição. Eles vão investir o dobro do PIB brasileiro em infraestrutura, que tem a ver diretamente com a base para você fazer ciência. E nós aqui amargando uma situação em que nós temos cortes e mais cortes. Entende? A impressão que dá, muitas vezes, parece que é uma política sendo desenvolvida para esmagar, né, a inteligência que o Brasil reuniu nos últimos 60, 50, 60 anos, entende? É algo assim inacreditável que nós estamos vivendo. É inacreditável. Eu gostaria, aliás, que não tivesse, que fosse apenas um pesadelo, mas não é, né, porque ele permanece. Professores, todos mencionaram a dimensão e a responsabilidade do Estado. E no artigo 218 da Constituição Federal está explicitado o seguinte, que a pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. Então, com base no mapeamento nesse contexto inicial aqui da nossa conversa, a gente verifica que isso foi por água abaixo, que isso não está se coloca como presente na nossa sociedade. O professor Sérgio chamou a atenção por uma oscilação, que em momentos houve mais investimentos, em outros menos. Professora Vanderlan, né, a senhora representa a Sociedade Brasileira do Progresso para a Ciência aqui nesse nosso bate-papo, que engloba diferentes pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento. Como que vocês, né, poderiam problematizar ou levantar questões para que esse Estado, independentemente da dimensão política partidária, de fato fizesse cumprir essa validação, esse reconhecimento da pesquisa científica? Que desafios são esses que nos colocam a chamar o Estado para a responsabilidade que lhe é, né, de direito, de dever e que está na nossa Constituição? É uma responsabilidade enorme, não apenas na comunidade, que eu digo convertida, acadêmica. Eu acho que saindo do lado acadêmico, empresarial, mas de toda a sociedade, é um dado muito difícil de entender, porque tem um lastro que eu, esses dias comentando, vendo na televisão a postura de um estadista, de uma pessoa que lidera um país, como os meus colegas falaram, com uma linguagem chucra, com uma postura que não tem nada a ver com a grande liderança, mas aí, ao mesmo tempo, você vê que foi votado democraticamente por uma grande quantidade de cidadãos brasileiros. Aí, voltando aos meus colegas, a base de estabilidade de um Estado poderoso é a sua educação, educação e educação. Um povo minimamente instruído sabe escolher melhor seus governantes, seja para o bem, seja para o mal. Aí, dentro desse contexto de Estado,
o que se perdeu, e as pessoas não têm noção, porque nós percebemos que mesmo diante das nossas instituições, é uma apatia. Ciência de qualidade exige altos investimentos e é cara. Vamos imaginar a área da medicina, que você precisa de instrumentos caríssimos na química para estar ao nível dos países desenvolvidos. Aí você vai ver a lei orçamentária de 2021. Não sei se vocês estão sabendo, é 28,7% menor do que a de 2020, que já era uma tragédia, porque, e além disso, ainda tem 48%, eu acho que é contingenciado, de 10,8 bilhões de tudo que foi colocado. Isso torna o investimento desse ano de 1,2 bi. Nunca nessa história recente, desde 2012, você teve uma descida de investimento tão assustadora. E nessa história toda, tem um lado que eu faço uma pergunta todos os dias, porque teve um lado empresarial forte que apoiou o presidente, e faço uma questão, porque às vezes as pessoas não têm essa noção. Não, você pode ser um país de terceiro e rico. Isso está mostrando que não. Quando o dólar estava lá páreo a páreo, a própria classe média ficava fantasiada de comprar tantos bens baratos que vêm da China. E a China continua investindo na sua ciência e na sua tecnologia, deixando só de fazer cópias. Investindo, e hoje é um país que tem uma ciência poderosa, uma ciência extremamente importante, e aquela história de copiar coisas, isso não existe mais. E aqui, nós, exportando soja, e agora um setor industrial, um setor de serviço, e nós precisamos de conhecimento que foi gerado, como nossos colegas falaram, em todos os níveis, que sejam absorvidos e que nós possamos também exportar tecnologia e circular tecnologia de ponta neste país, porque as pessoas instruídas têm melhor renda, a melhor renda circulante faz as pessoas terem mais riqueza, e é assim que se constrói uma nação. É só você verificar, vai num lugar, quando eu sempre vou, no meio da Amazônia, chamado Mamirauá, porque eu sou avaliadora de um instituto lindíssimo lá, aquilo me corta o coração. Agora, vai em São José dos Campos. São José dos Campos você tem um ITA e tem uma Embraer, que agora eu não sei, mas a Embraer produzia aviões para 58 países, uma empresa de alta tecnologia, que emprega engenheiros altamente qualificados. Então, isso faz uma diferença enorme. Agora, eu vejo uma tragédia aconteceu conosco, e eu não sei como é que nós podemos sair disso. É uma tragédia que passa, não sei, por uma questão mínima de inteligência também, porque ao assumir a presidência, você tem que entender a importância do Estado como um Estado soberano, não só para interno, mas para competir no mundo global, competitivo, cheio de certezas, como é o de hoje. A pandemia mostrou isso. E viu como nós respondemos à pandemia. Eu não vou repetir porque os meus colegas falaram. Uma coisa fascinante. Então, é extremamente grave o momento. O CNPq, nós não temos ideia. Para a FAPESP, ela é um patrimônio e nós nos orgulhamos. Mas o CNPq também é importante para São Paulo. E nós já sentimos com relação às bolsas. Porque, lógico, a FAPESP é uma instituição de investimento em pesquisa. Ela dá bolsa, mas é investimento em pesquisa, tem percentual. E, com isso, o CNPq é a institucionalização da pesquisa nacional. Fez um diferencial enorme. Para alguns lugares, se você vai lá em Recife, que você vê investimentos maciços e pesquisa de altíssimo nível. Então, isto
é muito importante, porque o Brasil são vários Brasis, é regional, mas as regionais têm que ter o seu potencial local importante, gerando renda, gerando riqueza, e isso se faz com educação, ciência de qualidade e inovação. Isso é uma questão do Estado, todos colocaram anteriormente, eu não vou repetir, é uma questão do Estado. Professor Sérgio, o senhor, na sua primeira intervenção aqui, trouxe, né, o exemplo do CNPq. E o CNPq, né, sendo o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, existente no país há 70 anos, né, e recentemente nós tivemos aí várias notícias, informações, às vezes até desencontradas, da indisponibilidade do sistema no qual está o gerenciamento dos dados dos pesquisadores, do currículo acadêmico, que é o conhecido currículo Lattes, o pagamento de bolsas, né? E a professora Vanderlan trouxe essa dimensão das bolsas que fomentam os pesquisadores desde a iniciação científica até um pós-doutorado ou um pesquisador de produtividade, e todos os cadastros que envolvem pesquisa e pós-graduação no país, né? Como que a gente pode, né, associar esse episódio a esse desmonte, a esse descaso, a essa tragédia, né, para usar a palavra da professora Vanderlan, que representa, então, o que um órgão governamental traz e o seu impacto para a sociedade a partir do momento em que ele sai do ar e que a gente percebe aí uma redução de mais de 1 bilhão de verba, né, que era destinada ao CNPq. O CNPq, dentre as principais agências, não, as agências de fomento, foi o que mais sofreu, do ponto de vista orçamentário financeiro. As quedas foram muito fortes, o orçamento discricionário, que é aquele que é um dinheiro que você vai poder gastar e não está vinculado já de antemão, né, a certos gastos, é baixíssimo esse ano, no ano passado, esse ano. Eu, para ser honesto, Maíra, eu não sei quanto isso influenciou no que aconteceu com a plataforma Lattes recentemente, que é reconhecida no mundo inteiro como uma iniciativa extraordinária, uma base de dados fabulosa, que todos nós nos orgulhamos e usamos, né? Eu, por exemplo, sou um usuário ali no tipo de pesquisa que eu faço. Eu não sei o quanto se deve, mas certamente o CNPq, certamente essa queda de recursos, né, essa redução orçamentária deve ter tido um papel nisso. Eu não sei ali digamos, no interno, né, do CNPq, na parte gerencial, o quanto isso afetou, o que aconteceu. Mas acredito que deva ter afetado. Se não afetou, o fato é que a instituição como um todo vem sofrendo muito. O caso de bolsas, né, é um exemplo fundamental e muita gente se pergunta, né, vale a pena investir em bolsas? E a resposta é vale, porque não tem outro caminho para você criar massa crítica num país, visando o desenvolvimento tecnológico, visando mesmo inovação, que não seja aportar recursos para que pessoas qualificadas vão fazer pesquisa, descobrir coisas novas, desenvolver tecnologia. Nós tivemos a oportunidade de mensurar esse impacto da Bolsa na produção de conhecimento que tem retorno para a sociedade. Nós avaliamos mais de 80 mil ex-bolsistas da FAPESP e chegamos a um dado muito extraordinário. A diferença do impacto do conhecimento que é produzido por pessoas que fizeram doutorado e mestrado com e sem bolsa, é da ordem de 5 vezes. Significa o seguinte, se eu tirar as bolsas do financiamento da pesquisa na pós-graduação hoje no Brasil, e nós comparamos bolsas FAPESP com bolsas CAPES, com bolsas CNPq, e com gente que não teve bolsa e fez mestrado e doutorado, o Brasil cairia não sei quantos níveis no ranking da ciência mundial. O Brasil hoje produz 3%, mais ou menos, da produção científica global, né? O que é um fato extraordinário, embora estejamos paralisados exatamente nos últimos 2, 3 anos, viu, Maria? Nós estamos parados nos 3% e a gente vinha de 20 anos crescendo, né? De 1 e pouco até os 3, nos últimos 20 anos a gente vinha crescendo bastante e agora deu uma estagnada ali nos 3%. Mas muito provavelmente a posição do país na produção de conhecimento mundial
cairá drasticamente com a queda, com o corte dos investimentos em bolsa. Então, com isso a gente já tem uma noção, não é, do que pode acontecer no futuro. Não se trata de financiar pessoas para fazer qualquer coisa. Elas estão fazendo pesquisa, que é uma pesquisa qualificada, que passa pela revisão dos seus pares e que invariavelmente trazem retorno para a sociedade. O que nós precisamos, talvez, é medir mais esse retorno, né? Mostrar para a sociedade com mais clareza qual é o retorno, porque também nós temos um papel nisso. Nós, que eu digo, comunidade científica, comunidade acadêmica, tecnológica, um papel de comunicação. E esse papel de comunicação precisa melhorar. Você é uma comunicadora, né, jornalista, sabe disso, e nós estamos aqui fazendo esse trabalho também durante essa gravação. Nós precisamos melhorar a mensuração, apresentar para a sociedade quais são os benefícios, os retornos, para blindar isso com a maior legitimidade possível, evitando que aventureiros que de vez em quando tomam o poder, né, olhem para isso e não vejam razão, olhem para isso e achem que isso não tem função para a sociedade. Tem, e tem muito. E volto a mencionar aquilo que Glauco também reforçou. Não é à toa que os países... Hoje você tem uma nova corrida por produção de conhecimento no mundo. China e Estados Unidos estão competindo, sim, por aumento de produção científica, por aumento de produção tecnológica. Há uma fronteira tecnológica pela frente que, sem isso, os países eles vão perder competitividade, eles vão perder posição, eles vão perder riqueza, as suas populações vão empobrecer, quase que necessariamente. Então, há uma relação, sim, de causa e efeito, né, entre orçamento e os fatos que a gente vem verificando. Mas o problema maior está no futuro, porque, como o Vanderlan falou, quer dizer, é difícil de construir, são décadas para construir, é rápido para você destruir. E nos últimos anos nós temos assistido a isso, né, a uma tentativa de desestruturar o sistema, reduzindo os seus recursos. É muito fácil de fazer isso e mudando, né, o rumo das coisas. E aí entram, você olha, né, para as instituições que demoraram décadas para se constituir na sua seriedade, CNPq, CAPES, FINEP, e vê que a atenção que é dada para elas é muito pequena hoje, né? A importância que o governo atribui a essas instituições é uma importância marginal, quando deveria ser uma importância maiúscula, uma importância maior. O problema maior vai estar no futuro, né? Porque 2, 3, 4 anos de queda de orçamento, de queda de importância social, de importância política, tem efeitos que vão perdurar por uma década, pelo menos, para a gente recuperar. Então, é grave a situação nesse sentido. As agências são um reflexo disso. O problema ele está mais atrás. Professor Glauco, para a gente poder problematizar essas questões, né, a bolsa, o financiamento, o investimento, né, como que o senhor observa essa dimensão do CNPq e também da CAPES, né, enquanto a coordenadoria de aperfeiçoamento das pessoas do ensino superior, pensando então nessa tragédia que a professora Vanderlan, né, colocou e essas perspectivas do futuro que não são nada otimistas a curto prazo aqui para a gente no Brasil? Historicamente, a gente sempre teve uma oscilação dos governos. Alguns tinham uma visão mais de médio e longo prazo, outros mais de curto prazo. Alguns exigiam muito respostas imediatas no campo científico. A ciência tem um ritmo diferente. Você não está fazendo uma ponte, uma estrada, certo? Você está trabalhando com incertezas, está trabalhando com pesquisas, está tentando construir conhecimento. E isso nem sempre é fácil, né? De você explicar para a população, nem sempre é fácil dos políticos compreender. Agora, nós estamos vivendo uma situação um pouco diferente, porque não é bem o caso de você calibrar para mais ou para menos, ou ter um governo que não é tão ligado e conectado com a ciência. Nós estamos vendo um caso em que nós estamos tendo um trabalho de liquidação do que está sendo construído. Veja, do ponto de vista do país, a tragédia é muito grande. Eu levantei a questão de que nós estamos vivendo um novo ciclo tecnológico,
são tecnologias que a gente não controla no Brasil. Tem muita gente que sabe fazer, sabe mexer, mas, concretamente, quem está expandindo as fronteiras desse conhecimento são poucos países, poucas universidades, poucas empresas, né? Então, claro, isso é feito no mundo inteiro, mas sempre aos pouquinhos. Você vai lá na Inglaterra, na Suécia, na Dinamarca, no Japão, todo mundo contribui. Mas você conta na mão, sim, os países que estão ampliando a fronteira, as empresas e as universidades. O Brasil está fora disso. Nós estamos tentando correr atrás do prejuízo. O impacto na economia é gigantesco. O impacto na sociedade é maior ainda, porque nós estamos vivendo uma situação que você não está discutindo uma tecnologia para movimentar o automóvel, você está discutindo tecnologias que são chamadas de propósito geral, elas penetram em todas as áreas da atividade econômica, da sociedade, ela impacta a cultura, ela impacta a área da saúde, ela impacta a área da habitação, em todo lugar, né? Com essas tecnologias você gera materiais novos, princípios ativos novos na área de saúde, e faz as nossas empresas, poderia fazer as nossas empresas aumentar a sua produtividade e a sua competitividade. O que nós estamos relegando, nós estamos empurrando as nossas empresas a serem atores menores, entende? No mundo da competição. Esse é o problema concreto, esse é o resultado concreto. Nós temos um resultado social que é trágico, porque isso tem impacto na educação e na capacidade do país de gerar conhecimento, que é aquilo que dinamiza a vida social, entendeu? E, ao mesmo tempo, você tem um impacto gigantesco na economia. Lembre-se que a economia brasileira está com a produtividade praticamente estagnada há muito tempo. E a tecnologia é uma das formas de você elevar, não é a única, mas é uma das mais importantes para você elevar a produtividade. Se a gente não aderir, não absorver e não gerar essas novas tecnologias, se a gente ficar à margem, as nossas empresas vão continuar, nós vamos continuar prisioneiros das commodities, né, dos produtos que têm baixo valor agregado, nós não conseguimos controlar preço, o preço das commodities é fixado no mercado internacional, não é por nós, o que significa que a gente não tem condições de definir padrões mínimos da atividade econômica nem da atividade social. Então, para mim, é alguma coisa, é difícil compreender porque que tem uma parte grande do empresariado, ainda hoje, diante dessa tragédia, que ainda mantém um apoio ao atual governo. Porque eles estão. Não é um tiro no pé, um tirinho, entende? Não é um tiro no pé de espingardinha de chumbo, entende? É um tiro de canhão, nós estamos arrancando as nossas pernas. As empresas não vão ter condições de competir se elas não conseguirem digitalizar, se elas não conseguirem entrar no mundo virtual, se elas não conseguirem buscar sensores, integradores em todos os níveis, os algoritmos novos. O que elas vão estar relegadas? A ser compradoras, elas vão comprar coisas de segunda categoria. Elas vão se transformadas em usuários e com isso não vão conseguir competir, é simples, com pouquíssimas exceções, entende? Então não se trata de pintar um panorama para assustar as pessoas, né? Isso é o mundo real, né? As empresas brasileiras não vão ter condições de competir. Nós estamos vivendo o início do novo ciclo tecnológico. As universidades participam intensamente desse novo ciclo, porque como ele está no início, você tem muita pesquisa básica, as empresas têm que estar junto com as nossas universidades. Algumas estão, pouquíssimas, né? Porque o empresariado brasileiro investe pouco em inovação e em tecnologia. Isso é histórico. Então, no momento que a gente precisava superar essa deficiência histórica, nós estamos nos afundando, né? Então, é essa a tragédia que está colocada para nós. Nós vamos ter um país, né, que é um analfabeto digital, então, em todas as áreas. Estou falando de uma pessoa, é um país, uma economia, que vai estar marginalizada. E não pense que nós vamos sobreviver só vendendo soja, minério de ferro, certo? Isso é importante, isso é significativo para o país, mas é difícil. Aliás, o setor agro do Brasil, a agricultura brasileira, que é muito avançada,
não fica dependendo muito, eles vão atrás, eles vão exatamente buscar tecnologia para estar tendo condições, para buscar condições para competir. Na indústria não é tão fácil assim, nem nos serviços, entende? Então, ou nós superamos ou nós vamos ficar, mais uma vez, na margem da margem, né? O que não é agradável para todos nós, nem para o futuro, nem para os nossos filhos, netos e bisnetos, entende? Professores, vocês representam diferentes áreas do conhecimento, né, das 3 universidades estaduais públicas paulistas, e eu gostaria de ouvi-los, né, sobre, né, algumas críticas que se apresentam de que a área de exatas ela é sempre a mais beneficiada, ou a área da saúde, principalmente agora no momento da pandemia, em que se exige, né, foi se exigido e ainda continua se exigindo respostas imediatas, né, como se houvesse uma cura milagrosa para o caos no qual nós nos encontramos há mais de um ano, e a área das humanidades dentro desse contexto. Então, eu gostaria de ouvi-lo sobre se há de fato, essa discrepância, se ela se concretiza, ou se não, e se há, de fato, essa discrepância, né, o que é preciso fazer para sensibilizar essas empresas privadas, por exemplo, como o professor Glauco pontuou, para chamar junto, para nos ajudar, né, a alavancar as pesquisas nas diferentes áreas do conhecimento. Mais uma vez, eu vejo também esse aspecto, né, das áreas como uma questão de Estado. E, logicamente, nós temos talvez um histórico. Nós fomos um Brasil colônia. Nós somos uma colônia portuguesa e, logicamente, talvez isso... eu não sou da área, mas o meu marido era sociólogo e eu lembro uma vez, numa discussão, essa história, você é colônia, americano foi colônia também, e aí ele falou, a América não foi colônia, porque quando os irlandeses, ingleses, migraram, chegaram lá, e aqui será a minha nação. E aqui construirei a vida dos meus filhos e meus descendentes. Enquanto que nós, nessa origem, os portugueses vieram aqui e exploraram tudo que nós tínhamos. Porque eles deviam lá para a Inglaterra, sei para onde, e não vieram aqui porque estavam perdidos. É que nós tínhamos algumas riquezas enormes, né? Riquezas enormes. Inclusive numa área que eu trabalho e que é a biodiversidade da Amazônia. Pau-Brasil tem um nome. Aquilo tinha um valor, aliás, prêmio Nobel por construir aquela molécula que aquela planta produzia. Nesse contexto, eu acho que teve muito a ver com a história de desenvolvimento também aqui das áreas. Mas um país que prima pela sua hegemonia, pela sua soberania, tem que ter todas as áreas do conhecimento fortes. É óbvio que a área das humanidades é fundamental, extremamente importante para o desenvolvimento do país, junto com as áreas chamadas de ciências duras, ou hard science, com as áreas biológicas, física, químicas e etc, etc. Elas caminham juntas, porque vamos supor que tem uma grande empresa que quer fazer alguma coisa aqui. Se ela for uma empresa decente, ela vai procurar pessoas extremamente importantes das áreas das humanidades, em vários aspectos, econômico, social e etc, etc, para traçar cenários, para verificar como aquilo junto com, seja para produzir um chip, seja para produzir uma isoflavona de soja, essa engrenagem é muito importante. Isso acontece lá fora. Eu fiz parte do Conselho Científico da L'Oréal por 12 anos, em Paris. Essa é a empresa de cosméticos, uma das maiores do mundo. E tinha um conselho científico para discutir ciência e projetar ciências. E eu fui convidada porque a L'Oréal é uma empresa fundamental, se você for verificar, em síntese. Mas eles estão percebendo que
os insumos da natureza, a biodiversidade, tem um apelo também grande, então é importante, mas não é de qualquer jeito, é discussão. Então tinha discussão que, há 2 vezes por ano, tinha discussão que se levava prêmio Nobel para discutir ciência. Então, esse aspecto, e tinha muita gente nesse comitê da área de antropologia, que ninguém acha que é importante, extremamente importante para você fazer cenários de desenvolvimento. Uma empresa de cosmético, quando ela está produzindo um creme, dependendo da etnia, tem que ter estudo de sociologia, de economia, de antropologia, de todas as áreas. Então, isso faz com que os países sejam poderosos e continuem fazendo suas empresas de base tecnológica avançarem. Nós temos empresas de base tecnológica, e uma delas, que por mais que tenham problemas, que por mais que se associe problemas, é uma empresa fascinante de hard science, é a Petrobras, que se especializou em fazer prospecção de petróleo em águas profundas. É muita ciência que nós temos, né? Em todas as áreas juntas. Então, eu acho fundamental, não vejo diferença nem discriminação nenhuma. Agora, tem uma diferença enorme que eu até acho que, eu falei que uma vez nos 45 anos da Unesp, alguém ficou meio assim comigo, eu falei, olha, se existir uma outra encarnação e geração, quem sabe eu gostaria de vir na área das humanidades, porque se você tiver muito crânio, ela é mais fácil de você conseguir chegar no auge que você quer, porque se você vai trabalhar, por exemplo, hoje, no último universo de química, se você não tiver equipamentos altamente sofisticados, que você compra com a FAPESP, mas depois você tem que fazer manutenção, isso é um grande problema para os países que deixam de investir nas suas universidades públicas, principalmente. Porque a FINEP, o CNPq, o Sérgio sabe muito bem que ele era da FAPESP, investe, mas a contrapartida de manutenção é institucional. E se as empresas, como foi tão bem falado, que deveriam estar parte... Eu tenho projetos com empresas de pesquisa, mas é muito tênue, não atende aquilo que realmente a ciência, em algumas áreas, demanda. É importante, sim, e temos que estimular. Mas todas as áreas do conhecimento para um país hoje, nesse mundo chamado sociedade do conhecimento, é fundamental. E é muito agradável e é extremamente estimulante. Eu fico fascinada de ouvir meus colegas das áreas das humanas, porque eu estou sempre aprendendo. É sempre um aprendizado. E muitas vezes um aprendizado mais rápido do que você pegar esses livros dessa grossura que você tem que ler, né? Então é fascinante. A gente está aqui, né, professora, com o professor Glauco, que é da área de humanidades, queria ouvi-lo, né, nesse debate aqui também sobre essas dimensões das áreas, o investimento e a valorização dos diferentes pesquisadores. Não, a discussão, esse tipo de discussão é super importante. Eu queria falar de uma forma muito tranquila, entende? Primeiro, o Brasil tem um déficit na área de engenharia, na área de química, física, matemática, entende? Esse novo ciclo tecnológico, ele trabalha muito virtual, ele trabalha muito digital. Não adianta a gente falar que eu vou pôr gente especializada numa área de humanidades que não consegue mexer com isso. Você fala assim, bom, então as humanidades não têm nenhuma importância? Não, ao contrário. Eu sou coordenador da área de humanidades do Centro de Inteligência Artificial, que é sustentado pela FAPESP e pela IBM aqui na USP. Nós temos, só na área de humanidades, nós temos mais de 100 pesquisadores. Mais de 100. Por que é importante a área de humanidades para a inteligência artificial? Porque até há pouco tempo a inteligência artificial achava que bastava fazer o algoritmo, e daí começa a dar problema. Problema no quê? No mercado de trabalho, você faz um algoritmo que diminui emprego, no outro ele tem viés, ele segrega negro, ele segrega as mulheres quando faz um algoritmo para contratar pessoas. Então, quando você olha exatamente de conjunto as novas tecnologias, você percebe que elas exigem a integração e a interlocução
de áreas muito diferentes, muito diferenciadas. A inteligência artificial não vai se desenvolver se você não tiver gente que trabalha a questão ética, a questão da privacidade. Não tem a menor chance de desenvolver sem a sociologia, a antropologia, a ciência política, a psicologia, a economia, certo? Você não tem como. Então, lembre-se, a ciência, a divisão da ciência, ela não é natural, ela foi provocada por nós. Isso gerou que a gente tem especialização que está na base do avanço científico. Desde o Renascimento nós temos uma situação assim. Agora, é fundamental que a gente integre para resolver problemas. Os problemas que nós estamos enfrentando são de alta complexidade. Nenhuma disciplina por si vai dar conta dos problemas que estão colocados para todos nós. A pandemia mostrou isso o tempo todo. O tempo todo a gente precisava ter gente exatamente para definir estratégias, para proteger as pessoas e para salvar vidas. É assim que a gente trabalhou. Eu ajudei a montar a rede de pesquisa solidária, que chegou a ter mais de 120 pesquisadores, basicamente na área humana, mas tinha também médico, químico, físico, engenheiro, estava todo mundo lá, entende? A gente produzia relatórios semanais, produz ainda, entende? Não com tanta regularidade. Então, essa integração é forte. As agências nem sempre têm claro isso. Tá? Nem sempre têm claro isso. Todas elas, inclusive a FAPESP. Tá? Não é claro. Por quê? Porque as agências no Brasil têm muita dificuldade de definir prioridades, de ter foco. Né? Muitas vezes a gente tem uma alocação de recursos muito pulverizada. A gente não gosta muito de falar porque a gente vive uma situação tão crítica que parece que a gente está criticando a ciência. Não tem nada disso. Tem um problema de verba, tem um problema de incompreensão do governo, de trabalho ruim, nocivo do governo federal, e, ao mesmo tempo, nós precisamos olhar para o que nós fazemos. E tem problema de gestão, tem problema de alocação do investimento, tem problema de foco, tem problema de você montar projetos relevantes. Entende? Isso diz, uma grande parte, diz respeito à nossa atividade como acadêmico. Não temos que ter medo disso. Né? São escorregões ou o problema que faz parte do aprendizado da gente. Entende? Eu acho que isso é super positivo em todo lugar. Eu, quando fui presidente da FINEP, tinha o presidente do CNPq, era o Glaucio, que é uma pessoa excepcional, certo? Lá da USP de São Carlos. Agora, muitas vezes eu não concordava com o que ele está fazendo e vice-versa. Por quê? Bom, porque a gente tem visões levemente diferentes, mas isso é positivo, entende? A ideia de... A ciência se tornou uma ciência profissional. A gente precisa de muito investimento. E, muitas vezes, passa um pouco a visão de que a gente precisa só ficar fazendo pequenos projetos. Nós não podemos condenar a ciência brasileira a trabalhar pequeno, a pensar pequeno, a ter pequenos projetos apenas. A FAPESP está pensando muito nisso nos últimos anos. Criou CEPIDs, entende? Já desde a época dos núcleos de excelência, o Brasil está evoluindo nessa direção. É preciso mais. Né? É preciso mais. Esse centro que nós estamos lá de inteligência artificial tem um financiamento de 10 anos, né? De milhões de dólares. Super positivo. Agora tem um novo projeto. Não sei se vai ter dinheiro para ele. Mas para eles, né? Vários lugares, inclusive a Unicamp ganhou um novo centro na área de inteligência artificial. Acho que tem problemas entre nós e tem problema de fora, são problemas de médio e longo prazo. Nós temos que saber resolver todos eles. É preciso integrar as disciplinas. É fundamental a interdisciplinaridade. É chave e essencial a questão da interlocução e de visões diferentes para todo mundo, para a química, para a física, matemática, para a sociologia, para a antropologia, para a economia, certo? Nós não podemos ficar falando sozinho. E, ao mesmo tempo, as agências vão ter que evoluir para dar conta dessa situação, que não é uma situação fácil de ser resolvida. Olhar também os dados aqui, né, de investimento na área de humanidades, eles são bastante razoáveis e compatíveis com o que acontece no resto do mundo. Se você pegar os investimentos CNPq, FAPESP, por exemplo, é o segundo. Se pegar as três grandes áreas ali, ciências da vida, humanidades e sociais aplicadas, engenharias exatas, são os três grandes,
Humanidades sociais aplicadas fica em segundo, mais artes, né? Então, o que aconteceu recentemente que veio essa discussão à tona, né? Que há 2 anos alguém olhou para o Japão e para a Coreia, eu estou supondo, tá? E disse, esse pessoal investiu muito em engenheiros lá, né? Então a gente aqui também precisa investir em engenheiro. Tem déficit, como o Glauco disse, tem de fato. Então para de financiar as humanidades e vamos financiar só. Quer dizer, é a famosa má leitura, né? O sujeito criou um falso problema. Quer dizer, não é um no lugar do outro. Né? É como ele disse, você tem que avançar em todas as frentes. As áreas do conhecimento no mundo inteiro cada vez mais se integram mesmo. Os projetos são, sim, interdisciplinares, são multidisciplinares, e é necessário que seja. Agora, veja o estrago que isso faz. Né? Eu vou te dar um exemplo pessoal. Né? Entre as bolsas que existem no Brasil, existe uma muito interessante chamada iniciação científica, né, Maíra? Que é para o estudante de graduação. Como lá atrás o governo atual decidiu que não se financia mais a área de humanidades e sociais aplicadas, que isso não era prioridade, eu fui agora, montei um projetinho de iniciação científica para uma estudante. Na hora que eu fui selecionar a área, eu sou da área de humanas, eu sou engenheiro, mas acabei fazendo economia e toda a minha trajetória profissional é na área de sociais aplicadas, né? Na hora que eu fui selecionar ali das opções de áreas do conhecimento do projeto, não tinha nada de humanidade, zero. Né? Aí eu falo, mas eu ligo para o proreitor de pesquisa e pergunto, escuta, não vai ter mais financiamento, iniciação científica para todas as humanidades e sociais? Ele, não, vamos em frente, você toca aí, a gente dá um jeito de... Né? Porque a universidade ela tem que atender, quando é um recurso esse do PIBIC, do CNPq, ela tem que seguir uma regra que algum luminar no governo federal tem essa ideia genial de, para financiar mais engenharia, não financiar as sociais. Quer dizer, é uma loucura. E aí, de repente, todo mundo no governo passa a colocar ênfase e recursos numa área que tem que colocar, que são as exatas, engenharias, biomédicas, etc., e não esquece que existe uma área que é absolutamente, ou um conjunto de áreas, na verdade, absolutamente fundamental. Então, veja o estrago que uma má leitura do problema, né, pode fazer. Você pode causar um colapso na pesquisa em área de humanidades, artes e sociais aplicadas no país, com esse tipo de política. Vai resolver o problema do Brasil? Nós vamos ter mais engenheiros? Não vamos ter. Esse é que é o ponto. Nós não vamos suprir a lacuna e ainda vamos criar outra. Quer dizer, é justamente o contrário que você tem que fazer. Você tem que investir mais. Nós estamos investindo menos. Aí vem... Olha, eu estava olhando aqui os dados, Maíra. A área de ciência e tecnologia, nos últimos 5, 6 anos, ela representava algo como 5% da lei orçamentária. Em torno disso. No ano passado foi 1,2%. Então, assim, é um corte radical. Qual o resultado que a gente vai ter? Como a Vanderlan falou, é de longo prazo e é para o futuro isso. E não é brincadeira o prejuízo que isso pode trazer ao país. A formação de recursos humanos, ela tem que se dar em todas as áreas do conhecimento mesmo. Se o país quiser se especializar em algum setor da economia, da indústria, agronegócio, seja lá o que for, isso é uma outra história. Né? É uma outra história. E aí vai ter ênfase em produção científica nessa área. Se você pegar a produção científica do Brasil e separar por áreas do conhecimento, você vai ver que na parte agrícola, de ciências agrárias, o Brasil tem uma produção maior do que a média global, por exemplo. Ele tem uma produção mais significativa. Então, uma coisa puxa a outra, tá certo? Você vê que essa correlação, né, a ligação entre a produção do conhecimento e o seu uso via inovação, via tecnologia, engenharia, etc., são coisas que estão ligadas. Uma coisa uma empurra a outra e outra puxa uma. Sabe como é que é? Então, se o Brasil vai fazer uma opção por algum setor ou por alguma área, como ele tem feito, aliás, historicamente, só que nunca completa o ciclo, né? Esse é o problema. A gente define prioridade, vamos investir
em A, B e C, certos setores, mas nunca se completa o ciclo, sabe? Esse aqui é o problema, não tem continuidade, só tem descontinuidade. E como essas coisas são de longo prazo, o investimento ele tem que ser necessariamente de longo prazo, a gente vai galgando em degraus, demora para subir outro, quando se fala de todo o ciclo, né, da produção e do uso do conhecimento. Então é isso que precisa ser visto. Entra governo, sai governo, o sujeito vai lá, tem um lumiar, senta luminar senta na cadeira com a caneta na mão e decide fazer outra coisa, mudar prioridade, mudar nome de programa, e com isso a gente vai aos trancos e barrancos, né? Agora, nisso tudo deve-se dizer o seguinte, quer dizer, apesar de todos esses cortes de recursos orçamentários, financeiros, a ciência brasileira continua produzindo ciência de alta qualidade. É lógico que não vai aguentar muito tempo, não, se continuar levando esses cortes, se continuar existindo esse tipo de divisão. O resultado vai vir e ele vai ser um prejuízo. Agora, a resiliência, a base que se formou, ela ainda tem oxigênio, ela ainda tem um espaço para, digamos, uma margem, né, uma certa gordura para ir queimando. Até quando a gente não sabe. E eu acho que é logo, sabe? Então a gente precisa realmente mudar esse quadro, senão esse ano já é impossível, né? Mas próximo ou no outro ano o Brasil precisa começar a reverter esse quadro e voltar a investir naquilo que é essencial. Professores, um outro aspecto que é interessante, né, retomando a dimensão do papel político, né, a CAPES, ela recentemente tem sido alvo de críticas ao longo de 2021 pelas nomeações das pessoas que têm responsáveis a partir de então nomeadas para gerir, seja a diretoria de relações internacionais ou até a própria presidência da CAPES. Então, nesse contexto dessa qualificação, a própria SBPC colocou, né, essa questão numa recente nota, dizendo que, embora, né, esses nomeados atendam uma certa legislação, eles precisam ter uma legitimidade conferida por uma formação qualificada e autoridade na pesquisa. Então, como que os professores analisam essa dimensão da nomeação e o impacto que isso tem tido nesse desmonte, nesse descaso, nessa urgência que nós temos para garantir e assegurar essa ciência de qualidade, né, como o professor Sérgio finalizou a fala aqui nesse momento. Professor Glauco? Essas últimas nomeações, elas fazem parte de uma visão do que se tem. Você tem uma degradação da qualidade da atuação nas instituições. Eu não tenho nada contra quem é doutorando, evidentemente, imagino que nenhum de nós tem, entende? O problema é o problema da qualificação, entende? As pessoas, elas estão preparadas, entende? Aparentemente não estão, é só ver o que está sendo feito, entende? Né? São duas nomeações na CAPES que fogem a qualquer padrão que a gente sempre teve, né? Então, isso é um pouco o clima geral de degradação da nossa atividade. Podia somar um outro. Se você olhar do ponto de vista de orçamento, o Congresso Nacional aprovou que é proibido, está vetado, contingenciar recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ao mesmo tempo, o dinheiro não chega, entende? É possível que chegue lá, vai chegar assim na véspera do Natal, vai dar para comprar comida para a rena do Papai Noel, entendeu? Você não tem a menor chance, entende? De investir e utilizar o recurso. Daí o recurso volta para o Tesouro. Essa história é velha, entende? Né? Então, na verdade, são maneiras de você driblar a legislação, né? Assim como você falou que está na Constituição, que a ciência e tecnologia fazem parte da prioridade nacional. Então, você tem sempre meios de burlar. Você burla com o recurso financeiro que não chega, você burla a qualificação colocando seus amigos ou conhecidos mais próximos, entende? E não tratando a coisa pública com a impessoalidade, com o profissionalismo que exige. A ciência exige respeito, entende? Eu não tenho nada contra, mais uma vez, o doutorando, a doutoranda, entende? Agora, tem que ter respeito, tem que ter gente qualificada. Se você não tiver interlocução qualificada, a gente rebaixa a nossa atividade, entende? Ela fica no nível qual é o problema, entende?
É como se eu tivesse que explicar para a FINEP o que é inovação. Entende? Percebe? Não cabe. São questões que a gente imaginava, pela maturidade do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, que a gente imaginava que já estavam superadas, entende? A gente já tinha assentado um padrão de atividade que era um padrão de excelência, que sempre marcou o CNPq, a CAPES, a FINEP, com todas as divergências que todo mundo tem, que isso é natural. Não é um problema de divergência, é um problema de qualificação, é um problema de padrão, entende? Esse é o ponto que está colocado. Nós estamos vivendo um momento de degradação, de corrosão da atividade científica. Esse é o ponto, entende? Eu concordo plenamente com tudo que o Glauco comentou, muito bem colocado. E eu acho que talvez o que está faltando neste país para que as lideranças conseguissem, e aí tem muito a ver também com a divulgação de comunicação, onde nós precisamos, no momento, tanto da comunicação para despertar na sociedade esse olhar tão importante. Eu acho que no país a gente precisaria pensar que existe uma política de Estado. Então, o país que pensa e que tem uma política de Estado, seja o governante que entrar, que tem que ter uma coisa mínima do Estado a ser feita. Então, você percebe essa fragilidade política do país, que eu acho que ela é traduzida em não sei quantos partidos. Nos Estados Unidos você tem 2 partidos, republicanos e democratas, e uma meia dúzia em outros lugares. E aí o que acontece? É uma política de governo. Então, é que como cada governante que chega ao poder tem que mostrar que ele é o poderoso e tem uma política, como foi feito dos seus interesses, das suas coisas, e isso é muito ruim para o país, porque o país anda, dependendo de quem vai lá, e volta, vai e volta, vai e volta, ou seja, nós andamos 10 passos para frente, 9 passos para trás, 10 passos para frente, 7, aí andamos 15 e depois retrocedemos. Então, essa história vem se repetindo e isso vai se agravando. Por quê? Porque o mundo de hoje, como foi tão bem colocado pelo Sérgio e pelo Glauco, né? O mundo da indústria 4.0, o mundo do Big Data, o mundo hoje tem uma outra dinâmica que foi tão bem colocado como é os Estados Unidos, né? Então, isso é fundamental. Então, quando você quebra essas políticas, aí você vê a fragilidade. Eu também concordo, não sou contra. A menina pode ser brilhante, o outro pode ser... Não é nada contra a pessoa e pode ser muito bem qualificada. É com relação a uma política de Estado, onde você olha para o Estado e fala, o Estado brasileiro tem um nível, não só interno, mas internacional, que nós temos que ter todos muito bem qualificados para sentarem, estarem antenados com esse mundo internacional, até porque acho que esqueceram que existe os ODS, que foram 17 programados pela ONU para serem atendidos até 2030, são 17 objetivos, todos eles que você vê na história do país, que nós precisamos atendê-los, né? Em todos os aspectos, inclusive o aspecto da questão de gênero, que é o de número 5. Ótimo, colocou 2 pessoas lá, mas não é essa a questão, né? Foi tão bem. A questão é você ter na sua cabeça que o Estado é muito maior do que o governo. Então, essa coisa todos, lógico que é cargo de confiança, e você coloca os seus interesses, mas esses interesses têm que levar em conta a posição que o Estado tem perante o mundo, para que nós não tenhamos retrocesso e para que nós possamos ser bem vistos e sentar à mesa e negociar de igual para igual, dentro da nossa posição. E isso é fundamental. Nada contra
a moça, nada contra isso, mas esse olhar é fundamental. E num momento como esse, de tantas fragilidades, onde você mostra que quanto mais conhecimento, quanto melhor gestão, quanto mais qualificado e quanto mais destacado, mais você tem esse lastro, é quase que um colchão que vai amortecer as intempéries que vão vir de uma pandemia sem precedentes, com problemas econômicos e sociais. Professores, para a gente finalizar, então, esse debate, que poderíamos ficar muito mais tempo aqui falando da dimensão da ciência, da importância da educação, do investimento em si, pensando nessa política de Estado que a professora Vanderlan, professor Sérgio, começando com você, como que o imaginário social, considerando o contexto da pandemia também, em que a ciência prova a sua força e, ao mesmo tempo, sofre com o negacionismo, com a desinformação, como que esse imaginário social ele pode contribuir nesse contexto, desse debate que a gente está fazendo aqui, para pressionar essa política científica em nível federal, estadual, até mesmo municipal, dentro das universidades, dos institutos, de agências de pesquisa, Que papel que cabe a nós, enquanto cidadãos, dentro desse debate que aqui nós estamos fazendo? Eu acho que o que cabe é aquilo que eu comentei há pouco, e eu resumiria aqui numa palavra: comunicação. Nós precisamos profissionalizar cada vez mais a comunicação que é feita junto às atividades de ciência, de tecnologia, de pesquisa, desenvolvimento, porque na universidade, por exemplo, Maíra, a gente sempre tratou um pouco esse assunto de uma forma marginal, sabe? Divulgação científica, mas não é isso. Divulgação científica é importante, mas nós estamos falando de outra coisa. Nós temos que nos aproximar da sociedade, e há N caminhos para se fazer isso. Hoje se fala muito em ciência cidadã, né? Citizen science, você envolver a sociedade nas pesquisas. É cada vez mais comum esse tipo de prática em várias áreas do conhecimento, e não só nas humanidades, nas biológicas, nas exatas, você cada vez mais envolve. Esse envolvimento é fundamental. Levar a sociedade para dentro das universidades, dos centros de pesquisa, levar os centros de pesquisa das universidades para fora. A comunicação ela precisa ser de mão dupla, não é só pautar o que a gente faz de pesquisa para que todo mundo conheça, não é divulgação, né? Essa pauta tem que ser buscada na sociedade. Os centros de pesquisa, as universidades, as instituições, mesmo as de fomento, atenção, elas precisam buscar pautas. E elas precisam buscar pautas que as conectem com a sociedade. A construção da legitimidade, ela só vai avançar dessa maneira, né? É claro que fazer difusão científica é importante, da gente comunicar o que está acontecendo, mas é esse sentido amplo do termo comunicação que nós temos que investir, né? Cada vez mais, a ciência já há muito tempo ela é profissionalizada, né? A profissionalização da ciência ocorreu há muito tempo. Agora a gente precisa que essa profissionalização incorpore o engajamento com a sociedade. Quando a gente fala de universidade, por exemplo, é comum mencionar as 3 missões, né? Ensino, pesquisa e extensão. Mas tem gente que já fala da 4ª e da 5ª missão. A 4ª missão é você criar áreas do conhecimento novas, justamente pela interdisciplinaridade, pelo envolvimento entre as disciplinas, que novas áreas do conhecimento acabam surgindo. Isso é uma missão. As áreas do conhecimento não nasceram, né, do jeito que elas são hoje, elas evoluíram para o que elas são hoje, e outras novas aparecerão. E você pode acelerar esse processo. E a 5ª missão é justamente o engajamento com a sociedade. Quanto mais nós fizermos isso, mais legitimidade vai ter, mais difícil será dos governantes de plantão, na hora, negarem a ciência. Vai ser muito mais difícil. Olha, quando a gente pega alguns poucos exemplos no Brasil, né, vou aqui mencionar, né, não resisto a mencionar o caso da Embrapa, que há muitos anos atrás, no primeiro planejamento que ela fez, lá no final dos anos 80, ela colocou a comunicação como um elemento central.
e investiu pesado nisso. Tem uma área grande de comunicação. E hoje você, na rua, conversando com as pessoas, as pessoas entendem que a Embrapa é responsável pelo sucesso do agronegócio. Ela já até foi mais do que é hoje, né? Mas continua levando, digamos, a fama, né? E é importante isso. Quer dizer, se você falar em fechar, a sociedade para, ninguém fala nisso, né? A sociedade para e vai se mobilizar contra isso. Então, além das sociedades científicas, da comunidade científica organizada, se mobilizar e mobilizar os deputados, a classe política, o que tem que ser feito, essa mobilização pela sociedade mais ampla tem que ser construída já. Isso é uma urgência para o país. Isso já está acontecendo nos países envolvidos há muito tempo. E nós estamos atrasados nisso. E isso é responsabilidade nossa. É uma coisa que nós temos que fazer e que, historicamente, foi, de certa forma, jogado num segundo plano, como se fosse algo menor. Não é. É algo maior e a gente precisa investir nisso. A comunicação é fundamental mesmo. Inclusive, ontem nós comentamos isso lá na Fundação Padre Anchieta, que é a TV Cultura. E eu sempre coloco, eu falei, por que uma TV que é pública, como a TV Cultura, não poderia produzir vinhetas? Porque eu vi isso na Espanha. Vinhetas que são rápidas, mas que as pessoas prestam atenção, tanto é que falaram agro é bom, agro é pop, isso é uma propaganda global, milionária, mas coisas simples, onde as pessoas põem, porque coisas muito grandes as pessoas não se fixam. Mas vinhetas sobre coisas importantes que envolvem ciência é fundamental. Então, a comunicação, essa comunicação é muito importante. E para que nós possamos comunicar com a sociedade, eu só vou acrescentar um dado. Quando o Sérgio Rezende foi ministro, o Ildeu fazia parte de divulgação científica do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, era 2011, nunca esqueci, porque nós estávamos organizando o Ano Internacional da Química e nós fomos em busca de um projeto nacional para fazer uma divulgação de química em todo o Brasil. Naquela época fui com Gallenbeck, Vanderlan, Adriano, Jailson, fomos falar e nós viemos satisfeitos porque ganhamos. Mas naquele momento, o que nós ficamos sabendo lá, e o Ildeu colocou, eles fizeram uma pesquisa de opinião pública sobre a importância da ciência e, pasmem, os brasileiros, todos eles foram unânimes em falar que ciência é importante. No entanto, por que precisa a comunicação? Porque, ao mesmo tempo que acham importante, são pouquíssimos que associam a ciência a um bem-estar social ou alguma coisa boa que aconteceu dentro do Brasil, seja do medicamento, seja do alimento, seja de qualquer área, porque ainda precisa da educação. E aí, onde a educação é fundamental, a educação pública, porque quando você melhora o nível de educação, você melhora também o nível de captação que as pessoas têm da importância da ciência para o dia a dia. Isso é um dado importante. Comunicação tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo aqui e o que nós almejamos para este país. A situação é a seguinte, como o Estado vive uma crise fiscal muito grande, não é só no Brasil, no mundo inteiro. O que significa que a competição por recursos se dá em todas as áreas. Percebe? Então, o pior dos mundos para nós é ficar disputando com o agro, é ficar disputando com a indústria. Esse é o pior dos mundos. Então, o Sérgio tem razão quando ele diz, olha, nós temos que avançar na legitimidade do que nós fazemos e trabalhar em conjunto com a própria sociedade. Isso chama, você tem que legitimar o nosso trabalho. Muitas vezes nós atuamos, entende, como se a legitimidade do nosso trabalho não ocorresse naturalmente. Não ocorre. Não ocorre. Nós temos que aproveitar a pandemia, que deu um certo alento para a ciência. Veja, muita gente... Foi uma das poucas fontes de esperança no meio da pandemia, foi a ciência. Com as vacinas, com os antivirais, certo? Com os tratamentos, a maneira como os hospitais aprenderam a tratar dos pacientes, com as previsões, entende?
com a maneira como se trabalhou com a epidemia. Então, acho que nós temos que aproveitar esse momento para avançar. Eu acho que isso é chave para todos nós. Senão nós vamos perder. Se jogarem a gente, percebe? Não, nós vamos pôr o dinheiro na agricultura. Não, nós vamos pôr o dinheiro na indústria. Não, nós vamos pôr dinheiro nas Forças Armadas. Nós vamos pôr... Todo mundo é importante. O Brasil é um poço de carência, gente, entende? O Brasil é um poço de carência. Então, nós temos que ter o nosso lugar. E o nosso lugar vai ser dado, ele vai ser conquistado, quanto mais a gente mostrar a legitimidade do que nós fazemos, quanto mais a gente conseguir trabalhar em sintonia com a sociedade. Não deve haver muros entre nós, entende? A gente evoluiu muito nisso, já foi bem pior. Bem pior. Houve época em que a universidade queria estar sozinha fazendo as coisas, muito menos trabalhar com empresa, muito menos trabalhar com a iniciativa privada, entende? Hoje a evolução é muito grande, em todas as áreas, inclusive nas humanas, que sempre foram muito resistentes a esse tipo de atividade, porque é muito marcadamente ideológica, né? Mas eu acho que nós temos que avançar muito mais do que nós já avançamos. Professores, eu agradeço enormemente mais uma vez a participação de todos neste debate. Então, que estejamos, né, sempre otimistas e que possamos fazer da comunicação, então, esse grande instrumento para cada vez mais defender a ciência e a educação nesse país. Muito obrigada a todos e todas que nos acompanharam e até a próxima.